Olá, a nossa aula de hoje, ela dispõe acerca do assunto redes sociais e educação. Parecem âmbitos inconciliáveis, mas nós veremos, no decorrer da demonstração, que será bem possível aproximar um do outro com benefício para ambas as partes. O nosso tema, então, pergunta por que a escola e os educadores não caem nas redes sociais. Esse tema, ele dispõe acerca de uma entrevista realizada pelo professor Simão Marim, da PUC de Minas Gerais, e o motivo da escolha foi que, apesar de um curto espaço de tempo que nós temos aqui para poder dispor, o assunto redes sociais, ele está na crista. Nós precisamos nos conscientizar de que o professor precisa adentrar nesta ferramenta. Bom, introduzindo então o assunto, nós podemos dizer que uma pesquisa realizada no IBOP, ela demonstra que 87% dos usuários da internet usam rede social, mas 83% dessas pessoas usam apenas para finalidades pessoais. Então, se as redes hoje são território da amizade, da diversão, da azaração, ainda é difícil pensar em seus usos para fins escolares. E é isso que nós vamos demonstrar aqui. Qual é o empecilho da liberdade das redes? Na verdade, a escola é uma cidade cercada de muros. E o Facebook, o Orkut, o MyFace são como praças públicas. Ali nós podemos encontrar todo tipo de gente, pessoas benignas, pessoas nocivas. E isso é um complicador, porque nem todos que estão ali podem ser considerados parceiros da escola. Quanto às redes sociais e à educação, nós podemos dizer que ainda não há o impacto das redes sociais no âmbito educacional. Fora da escola, ou mesmo para entrar em contato com colegas da escola, os alunos fazem uso das redes, né? Mas para fins de estudo até agora nada. Quais são os entraves? Os entraves dessa aproximação são a estrutura da escola e a mentalidade e postura de alguns professores. Dentro da estrutura tradicional escolar, ou seja, aquela que detém o poder e o comando, será impossível fazer uso desse tipo de ferramenta, porque para adentrar lá é preciso que os profissionais se sintam não comandando, e isso é difícil. Né? Eles têm que se sentir que não estão determinando tarefas. Além disso, há riscos, né, nas redes sociais que a escola não está disposta a assumir, como é o caso da segurança com hackers, pedofilia, bullying, prostituição e outras coisas mais. Por isso, nós podemos dizer que hoje a escola não está na rede e a rede não está na escola. Quanto à opinião dos alunos sobre o assunto, nós podemos ser categóricos e dizer que os alunos não estão interessados nesse movimento. Eles não querem o professor nas redes sociais. Né? Isso se deve porque, inclusive numa entrevista que eu assisti de uma TV americana, os alunos pedem para que os professores não façam contato com eles através da rede. É como se eles dissessem assim: ó, acabou a nossa hora de aula, nós não queremos você aqui. E isso ocorre por quê? Porque os senhores sabem bem que os alunos utilizam a rede para criticar os próprios professores. Quem não conhece no Orkut, por exemplo, comunidades do tipo eu odeio o professor fulano de tal, ou eu quero que o professor fulano de tal morra. Então, assim, a escola fica cada vez mais desconfiada de utilizar esse tipo de ferramenta. Mas não precisa ser assim. Para transformar o lazer em aprendizagem, esse será um grande desafio. Algumas escolas já conseguiram, né? Mas são poucas. O ideal seria que o aprendizado tivesse o sabor, né? O sabor do lazer. Mas fazer os alunos, né, saírem da utilização para apenas planos de fim de semana, jogar conversa fora e fazer com que haja aprendizado,
que este fruto seja tão saboroso quanto do lado da diversão, ainda vamos ter que procurar uma fórmula. E é justamente isso que nós estamos tentando aqui. Existem diversas vantagens da integração da escola com as redes sociais. Né? A primeira delas seria que iria fazer com que a escola, professores e alunos conversem entre si e troquem experiências. Né? Mas essas discussões devem girar em torno de educação. Senão, viraria apenas uma rede social, um playground, uma área de lazer, um entretenimento. E a segunda vantagem seria que todos pudessem contribuir com a discussão. Mas para que isso aconteça, é preciso que todos tenham a mesma importância, porque a comunicação por este meio pressupõe igualdade, sem que ninguém se sinta dono das rédeas. E isso é que é importante colocar na cabeça do professor. Então, o que não deve ser feito em matéria de redes sociais? Os professores, eles não devem reprisar na rede, na virtualidade, aquilo que já aconteceu em sala de aula. Ou seja, eles devem buscar expandir na internet, né, os conteúdos ensinados na escola. Devem extrapolar o aprendizado com assuntos do tipo Enem, Escola Brasil, ENAD, dificuldades, carreira, dificuldades da carreira. Quer dizer, os professores, eles têm que também, não devem utilizar a rede como catalisador da reinvenção da escola. E o que seria isso, né? Isso aí é coisa de entusiasta. Nós não podemos jogar na rede o peso da inovação pedagógica. Nenhuma máquina muda a escola. O que muda a escola é o professor, que precisa entender que a educação hoje, ela tem um outro significado. Nós podemos dizer que os aspectos positivos desse texto, ele traz uma percepção desta solução para conquistar os estudantes e levar a sala de aula para o principal meio de socialização dos jovens, qual seja as próprias redes sociais. E também ele ressalta o entendimento de que a escola hoje tem um outro significado. O professor hoje não é a única fonte de informação que o aluno tem. Ele precisa entender que o papel dele é criar estratégias para que o aluno aprenda, seja na escola, na internet, no celular ou no livro, mas que aprenda e se sinta, né, aprendendo realmente, não esteja ali apenas se divertindo. Quanto aos aspectos negativos do texto, nós podemos dizer que ele é bastante informativo, mas ele traz um tom meio pessimista sobre o assunto. Ademais, ele não incorpora sugestões práticas acerca da introdução da escola nas redes, como nos próximos exemplos que nós veremos agora. Os bons exemplos de professores que incorporaram a tecnologia no seu ensino. Há o caso do professor de inglês, que pede para os seus alunos consultarem um dicionário no próprio celular. Né? Isso é normalmente proibido nas escolas. Mas esse professor conseguiu dar um sentido à tecnologia. Ele está dando uma significação a essa ferramenta, porque proibir o uso de celular é remar contra a maré. Os alunos utilizam o celular como utilizam o boné, né? E precisamos, então, usar o celular de uma forma que se descubra novas formas de utilização pedagogicamente, né? E não simplesmente proibir o seu uso. Temos o caso ainda do professor que explica o conteúdo no quadro branco. Aí os alunos recebem pelo Twitter atualização com imagens e vídeos, links, né, de atualização de imagens e vídeos relacionados com o que foi ensinado. Aí depois os alunos têm a tarefa de buscar as informações adicionais e tuitar a descoberta para o educador. Assim se consegue vencer as barreiras da sala de aula. Expandir, extrapolar, conforme eu falei anteriormente. E temos, finalmente, o caso do professor de literatura, que criou um concurso chamado Twittericultura. Ou seja, o projeto ele é aplicado em turmas de ensino fundamental. Ele consiste em publicar pequenos contos de 140 caracteres no Twitter. E o que acontece? Com isso, os alunos vão tomando gosto. E segundo as informações do próprio professor, 80% dos alunos, né,
se envolveram com a tarefa proposta e passaram a gostar mais das aulas de língua portuguesa. Há ainda casos de outros professores que utilizam o Twitter para dar dicas de livros, textos, vídeos, peças de teatro, ou para comentar sobre alguma dificuldade da matéria, né? O importante realmente é que ela seja utilizada. Para concluir, nós podemos pegar os exemplos das empresas de diversos setores que já se renderam ao uso das redes sociais por vislumbrarem, nesses mecanismos, um importante meio de comunicação com a clientela. No âmbito das instituições de ensino, isso ainda não existe, né? Isso ocorre principalmente por uma mistura de medo e preguiça. Mas, com um pouco de cautela e de criatividade, dá para transformar essas ferramentas em uma forma divertida de aprender os conteúdos aprendidos em sala de aula e assim constituir-se um conhecimento significativo. Eu espero que os senhores tenham gostado da aula. Fica aqui essa proposta praticamente inédita, uma proposta, como eu disse no início, aparentemente irreconciliável, mas que com bom senso, com criatividade, é possível se utilizar esse meio para que os alunos consigam aprender também fora da sala de aula. Até a próxima.